casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. O Criador é o caminho, a verdade e a fonte da vida. Seres humanos peregrinos da esperança, essa é a prova. Somos guardiões do planeta, viva a vida nova. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. O Criador, o caminho, a verdade e a fonte da vida. Seres humanos peregrinos da esperança, essa é a prova. Somos guardiões do planeta, viva a vida nova. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. Respeito, igualdade, trabalho, moradia, justiça e soberania. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. Respeito, igualdade, trabalho, moradia, justiça e soberania. Da casa comum e da democracia. Em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. É lutar todo dia. É lutar todo dia. É lutar todo dia. Oi, pessoal. Estamos na conversa sobre a Bíblia número 15 e vamos falar do profeta Oséias. Porque já entramos no profetismo chamado literário ou clássico, ou seja, aquele profeta que tem seus próprios livros. Mas por que não começamos na ordem da Bíblia? Porque vamos na ordem cronológica, como este profetismo foi se dando na história. Os profetas, os primeiros profetas a se manifestar na história, que estão dentro deste profetismo chamado clássico, né? É o profeta Amós, que falamos no vídeo anterior, e o profeta Oséias. O profeta Oséias, diferente de Amós, só atuou no Reino do Norte. Isso está naquele cartazinho que colocamos no início do vídeo. Olhem bem, leiam bem para já entrar com essa base. Tá? Nunca atuou em Judá e Jerusalém. O que vai fazer você se estranhar que na profecia apareça cada tanto Judá de novo, como se estivesse falando para Judá. O problema foi o seguinte: ele atuou só no Reino do Norte, em Israel, cuja capital é Samaria, na época do rei Jeroboão II, que foi um bisneto de Jeú, que promoveu um sistema de grande injustiça social, exclusão das pessoas e miséria das pessoas pobres e grande enriquecimento das pessoas ricas, né? Que a própria ecologia já, inclusive, confirmou dessa época, de tal desigualdade que havia entre pobres e ricos, e pessoas pobres e pessoas ricas. Né? Então, nessa época, ele fala, e essa época antecede, em algumas décadas, né, a queda da Samaria. Então, por isso foi resgatado, porque Oséias, a partir da denúncia da injustiça do reinado de Jeroboão II, projetou a queda da Samaria, que depois aconteceu. Mas como caiu a Samaria, a profecia de Oséias não foi resgatada na Samaria, no Reino do Norte. Ela foi levada para o sul e dada a redação final em Judá, antes da queda de Judá, em 587. Então, por isso, foram colocados dentro dela inúmeros acréscimos, falando que Judá ia se salvar, que não ia acontecer isso com Judá, que os crimes de Israel não eram mesmo os crimes de Judá. Todo o contrário do que Amós falou antes, que sim, que os crimes de Israel eram os crimes de Judá. E depois outros profetas posteriores, que vamos ver depois, vão falar de novo. Os crimes de Israel, sim, eram os crimes de Judá. Tá?
Mas então em Oséias é colocado isso. Isso mostra que a Bíblia toda não é ditado de Deus. É literatura humana com acréscimos humanos. Né? Então, mas então a gente. Como que texto sagrado para nós se é humana? Né? Porque é sagrado porque ela reflete, testemunha, como diz, um testamento, né? Testemunha a experiência com a revelação de Deus. E, portanto, através da experiência, revela a própria divindade, as características, o ser da divindade, que é a mesma divindade ontem, hoje e sempre, como diz a carta aos Hebreus. Depois, mais adiante, o autor, que não é Paulo, vai dizer. Né? Mas então Oseias só atuou no norte. Quem é Oseias? Oseias, diferente de Amós, não é um camponês, é um professor. Mas de onde que tiramos que ele é um professor? O professor da lei. Primeiro, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Oseias vai dizer palavra do Senhor, ou de Javé, que foi dirigida a Oseias, filho de Beeri. E aí nos dias do rei tal, 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 tal. Não diz a localidade dele. Então, isso é sinal de não ser camponês. Porque todo camponês é dito de onde é. Porque o camponês vive em função do lugar. Né? Do lugar onde vive como camponês. Né? Então, Amós foi Tecoa. Depois vamos ter outro camponês que vai dizer também a cidade. Vamos ver isso depois. Então, primeiro, não temos referência de local. Então, não é um camponês, né? Em princípio. Tá? Depois, no capítulo 4, versículo 1, onde começam, digamos assim, as aulas de Oseias, né? O resgate do material que Oseias deixou em suas aulas, porque ele dava aula, possivelmente não pregou em nenhum lugar público, só nessas aulas que dava, e foi preservada a sua profecia pelos estudantes, né, que participaram, ou pelas estudantes, geralmente eu acho que só homem, né, porque era professor da lei na época, né, pelos estudantes que preservaram, se bem que tinha homens, não sei se algumas mulheres não preservaram também esta profecia. Né? Mas então, estas pessoas que preservaram foi que mantiveram, mas nunca pregou em público, que nem Amós, que vai lá no santuário de Betel, enfim, não. Ele pregou em uma sala de aula, em um ambiente acadêmico, em um ambiente de ensino e aprendizagem. Né? E no capítulo 4, no versículo 1, onde começam as aulas propriamente ditas, diz: ouvi a palavra do Senhor israelitas, né? A Bíblia não fala de Judá, fala só dos israelitas de Israel, pois o Senhor vai abrir um processo contra os habitantes do país, porque não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Tá? Então, um processo. Então, professor da lei, que hoje seria advogado, da área do direito, ele indica como se abre um processo. Então, a aula indica como se abre um processo. Né? Pois então, vou mostrar para você como se abre um processo, abrindo um processo contra a sociedade que explora, que oprime, que maltrata, que condena as pessoas pobres. Né? Vou fazer isso. E também mostrar nesse processo que o mal, esse mal, tudo, é pela falta do conhecimento de Deus. Ou seja, se houvesse mais educação, mais transmissão do conhecimento, mais desenvolvimento do conhecimento, então não haveria este mal que me leva a abrir este processo. Então, aí está, nesse pequeno versículo, já está dando a identidade do profeta Oseias. E ele começa nos primeiros 3 capítulos com um exemplo prático. O que vai fazer o profeta Oseias? Ele vai dizer, não sabemos se isso acontece na verdade ou é apenas uma referência parabólica, simbólica, né? Que vai casar, que Deus lhe manda ele casar com uma mulher prostituta ou adúltera. Por quê? Porque a mulher prostituta e a mulher adúltera são a pessoa, simboliza a pessoa mais discriminada da sociedade. Aquela pessoa que todo mundo discriminava. Né? Me lembro aquela música Joga Pedra na Geni, né? De Caetano Veloz, não de Caetano, do Chico Buarque, de Holanda, né? Joga pedras na Geni. Né? Então, a mulher prostituta, a mulher discriminada por todo mundo, a mulher maltratada, cuspida. Né? Então, pega essa, vamos, essa pessoa que você mais discrimina, então,
inclusive a mulher adúltera que era até morta, apedrejada, né? Como acontece em João 8, quando uma mulher é trazida para ser apedrejada na frente de Jesus, e Jesus consegue reverter esse processo, né? Em favor da mulher, né? Então, você vai pegar estas mulheres mais discriminadas, mais maltratadas, que havia um certo consenso social promovido pela classe dominante, claro, mas também em todo o povo, que era o que menos prestava, digamos assim, na sociedade. O tipo de ser humano que menos prestava, se considerado ser humano. Né? De repente, alguns nem isso consideravam. Né? E então, ele vai se relacionar com estas mulheres para denunciar a sociedade que é a verdadeira verdade, que é realmente quem pratica tudo isso de que essas mulheres são acusadas. Essas mulheres são o que são porque a sociedade as levou a ser, né? E são tratadas dessa maneira porque a sociedade as chama desta forma, né? E as trata desta forma. Mas, na verdade, quem é realmente prostituta, adúltera, é o próprio sistema dominante que oprime as pessoas pobres, que maltrata. Então, e essa é a chave dele. Então, ele vai começar aqui no capítulo 1, no versículo 3, Gomer, chamada Gomer, não vou entrar no significado do nome, não vai dar tempo, mas o importante é que Gomer tem um primeiro filho que chama Jezreel. O que é Jezreel? Era o vale onde ficava o palácio de verão da família real. Ou seja, o símbolo do poder da aristocracia, da monarquia, da classe dominante que maltratava e explorava todo mundo. E você viu? Então, e esse lugar foi assim desde o começo, né? Da monarquia. Lá, Jeú atacou a família de Henri, matando um dos filhos, né? E ferindo o outro, que era de Judá, né? Então, lá também foi promovido o roubo da terra de Nabote, isto era o primeiro livro do rei, lá, né? Entre o capítulo 19 e 21, né? Podemos ver lá com Elias e Eliseu, já falamos no outro vídeo sobre isso. Então esse lugar representa, como digo, as grandes mansões, os palácios dos governantes, da classe dominante, os condomínios, super. Diz, esse é o filho da prostituição. Essa gente vive assim porque o resto do povo é explorado e oprimido. Esse é Xerreo. Tá? E depois diz assim, uma filha que chama não amada. Tá? Então, quer dizer, por causa disso, o povo, né, a sociedade que deveria ser amada por Deus também não consegue ser amada. Eles destroem o amor. Eles impedem que a sociedade seja amada, que o povo seja amado. Eles são contra o amor do povo. Né? E depois outro filho que se chama não meu povo, ou seja, ele fala assim, que o povo, que tinha que ser o povo de Deus, o povo da justiça, o povo da vida, não seja seu povo, porque eles roubam o povo de Deus, roubam o povo da justiça, roubam o povo da vida. Né? Inclusive, ele vai dizer que depois, mais adiante, que a própria natureza vai sofrer esse mal. Que o mal causado pela classe dominante também afeta a natureza. Tá? E cada tanto vai que o mal de Israel não cai sobre Judá, e a gente já sabe que é acréscimo posterior. Tá? Depois, no capítulo 2, versículo 4, diz: processai a vossa mãe, processai, pois ela não é a minha mulher, e não sou o seu marido. Que afaste do rosto as prostituições, e dentre os seios os seus adultérios. Senão eu a despirei completamente, e deixarei como no dia do seu nascimento, e a tornarei seca, e a farei morrer de sede. Não amarei seus filhos, porque são filhos da prostituição. Então, quer dizer, tudo isso que ele está falando é tudo que falavam contra as mulheres prostitutas e adúlteras. Mas agora ele está fazendo que esse discurso se volte contra os próprios acusadores, contra a própria classe dominante. Diz, vocês discriminam aquela pessoa? Então, tudo que vocês estão falando dela vale para vocês, porque vocês são os verdadeiros promotores, a verdadeira classe promotora de tudo isso. Né? Então, basicamente, isso é a chave para esta primeira parte. Né? Já no capítulo 3, diz 3.1, vai novamente amar uma mulher amada por outro,
e adúltera. Então, a mesma coisa. E aí fala dos deuses estrangeiros, né? E adúltera. E é assim que o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltam aos deuses estrangeiros e gostem de bolos de passa de uva. Bolo de passa de uva que se fazia para a rainha dos céus, uma deusa egípcia, mas que também se fazia o sincretismo com alguma deusa da Mesopotâmia. Esses deuses estrangeiros não é outro deus no sentido místico, é no sentido ideológico. Eram os deuses dos impérios que oprimiam, dos impérios que promoviam genocídios, dos impérios que promoviam a guerra, dos impérios que exploravam e com os quais estas classes dominantes eram aliados. E por isso adoravam os mesmos deuses que esses impérios. E não adoravam o verdadeiro Deus do povo, que era o Deus da liberdade, da justiça, da paz. Deuses estrangeiros. Não está falando de Baal, a gerar aqueles deuses dos camponeses que falavam do ciclo da natureza. Não, está falando da ideologia que justifica o poder explorador estrangeiro. Então, mais do que religião, é uma ideologia. Né? A classe que sigue a ideologia que justifica a opressão, a morte, a guerra e a exploração. Esses são os deuses estrangeiros. Né? E não importa se é ateu, a pessoa ateia, mas segue o princípio da justiça, da paz, está no caminho do Deus certo. Né? Mesmo que acredite que não tem Deus nenhum. Porque Deus não se importa em que as pessoas acreditem em Deus. Se importa em que entendam o sentido da vida revelado em Deus. Né? Naquela época não havia ateus, mas havia pessoas então que se vendiam à ideologia estrangeira da opressão. E não a ideologia que salvava seu próprio povo, que defendia a soberania, a dignidade e a justiça dentro do seu próprio povo. E aí no 4, então, já tem aquele primeiro versículo que nós já limos, e aí ele vai se concentrar em ser contra os sacerdotes. Porque o sacerdote processo era a pior coisa que tinha. Sacerdotes eram sacerdotes de Javé. Portanto, deveriam, no seu sacerdócio, promover o conhecimento do Deus que libertou o povo escravizado do Egito, escravizado por um faraó, e o trouxe à terra onde emana leite e mel para viver em justiça, em paz, em harmonia, em igualdade. E os sacerdotes se vendem e fazem tudo o contrário. E com ele os profetas. Como o profeta Oséias não é um profeta também? Este profeta que está falando não é o profeta como Oséias. Oséias é um profeta no sentido que resgata a revelação de Javé e projeta um futuro, seja um futuro de paz, seguindo a justiça, seja um futuro de destruição, se seguir a injustiça. Um futuro de destruição que a classe dominante promove e leva todo o povo e coloca no mesmo balaio e leva o povo e a natureza para a destruição. Tá? Enquanto o caminho de Javé é o caminho da vida, da justiça, da paz, da dignidade. Então, esses sacerdotes são maiores traidores. E os profetas que deveriam projetar um futuro melhor e avisar o povo quando estava indo pelo caminho errado, também se vendem. E como apontam para o céu, né? Dizem, Deus está no céu. Né? E aí impedem que se olhe para a terra. Né? O verdadeiro céu está na frente. Se a gente caminhar para a justiça, para a paz, para a dignidade, para o respeito, aí vamos indo para o céu. Né? Mas se a gente olhar para cima e deixar que aconteça a exploração e invisibilizar todos os males que estão à nossa volta, não vá para lugar nenhum. Né? Vamos para a destruição, porque não vamos para lugar nenhum. Né? Então, esta é a denúncia de Oséias, no capítulo 4, contato primeiro contra os sacerdotes, que consultam um pedaço de madeira, ou seja, símbolos vazios, né? Que não dizem nada, para enganar o povo. Né? Isso vale para as grandes catedrais, vale para qualquer símbolo usado pela vez a própria Bíblia, usada sem dar o sentido da Bíblia, que é o resgate de uma divindade que se revelou para libertar um povo escravizado e um Senhor Jesus que morreu na cruz contra um império. Né? Então, no momento que fazemos isto, a própria Bíblia é um pedaço de papel, um livro vazio, que não diz nada, ou que é usado, pelo contrário, para enganar o povo, ou os povos, né? Como o povo indígena que devolveram a Bíblia para o Papa, né? Porque disse assim, nos deram a Bíblia e eles pediram para fechar os olhos. Quando abrimos os olhos, tinham roubado toda a nossa terra. Então, que Bíblia é essa? Né? Então, um pedaço de madeira vale para muita coisa. Né? Aí, no 5, cobra a responsabilidade dos governantes, no 5.1b, né? Al final do 5, diz, foste um laço
para más uma rede estendida sobre Tabor. E depois no 2 chega, uma cova escavada em Setim. Mas sou eu quem castiga a todos. Eu conheço Efraim e nada me é oculto. Porque te prostituíste, Efraim. Então, quer dizer, eles só botam engano, armadilha, fake news, né? Para o povo cair, né? Nessa bobagem deles e continuar sendo explorado, né? E depois uma guerra, no capítulo 5, a partir do versículo 8, a guerra que era sírio-efraimita, a guerra de Síria e Efraim contra os assírios, que era uma guerra que não levou a nada, que levou a completa destruição de todo mundo e a morte das pessoas pobres. Toda a guerra promovida pela classe dominante contra as pessoas pobres, inclusive do próprio povo, porque são as pessoas pobres que morrem na guerra sem ser soldados, morrem como vítimas da guerra, sendo soldados ou soldadas ou não. Tá? E a única que lucra sempre com a guerra é a classe dominante. Sempre. E os filhos e filhas dele não morrem na guerra. Tá? Então, mais uma guerra para matar as pessoas pobres, né? Como existem até hoje. Tá? E aí, então, no capítulo 6 diz assim, diz que se converteram ao Senhor, mas não se convertem a nada, o uso em vão de Deus, né? Ah, Deus. Todo cara que promove a guerra, que promove a destruição da natureza, que são contra a vacina, tudo fala em Deus. Mas que Deus é esse? E que se converteram, que são convertidos, que são homens e mulheres novas. De quê? Novo de quê? Né? Se continua promovendo tudo o contrário ao que Deus proclamou, né? Não amam, não sabem amar e não querem explorar e se beneficiar, né? E se consideram superiores às outras pessoas. Então, a falsa conversão, né? E a infidelidade, né? Aí a própria monarquia, no capítulo 7, versículos 3, diz: com sua maldade alegram o rei e com suas mentiras sus chefes. Todos são adúlteros, semelhantes a um forno aceso, que o padeiro deixa de atizar e depois de ter amassado a farinha, até que a massa fermente. No dia do nosso rei, os chefes ficam doentes com o calor do vinho e estendem mão aos zombadores quando se aproximam. O coração deles é como um forno em suas insídias, e a noite inteira dorme sua ira, pela manhã arde como fogueira. Todos eles estão quentes como um forno, devoram seus governantes. Todos os reis caíram. Não há entre eles um que me invoque. Quer dizer, é impossível que o rei me invoque, porque ele só promove mentira. Faz aquela festa, né? A festinha que já sabemos, né? Que são famosas lá nos hotéis de luxo, com prostituição, dando de presente whisky, vinho, ou, enfim, relógios, né? Então, tudo para enganar e se consomem como um forno, né? Se consomem a si mesmos, né? Então, e para manter eles não governam coisa nenhuma. Na verdade, eles só exploram, né? Só levam vantagem para si próprios. Usam os governos para isso, né? Então, e aí promovem uma desorganização político-religiosa. No final, tudo que era para ajudar o povo não ajuda nada, né? Fazem que sejam inócuas todas as organizações sociais que teriam como função ajudar o povo. A educação, a saúde, a justiça, enfim, né? Nada disso funciona. Né? E aí que toca a trombeta no capítulo 8, né, dizendo, bom, mas aqui no capítulo 8, no versículo 11, há uma parte bem interessante. Diz assim: sim, Efraim multiplicou os altares para espiar, mas os altares foram-lhe ocasião para pecar. Ainda que lhes escreva uma multidão de leis, eles são consideradas como algo estranho. Oferecem-me sacrifícios que amam, comem a carne, mas o Senhor não se compraz neles. Agora se lembrará de suas faltas e castigará os seus pecados. Eles voltarão ao Egito. Israel esqueceu quem o fez e construiu palácios. Judá, aqui, ó, e aqui se está a crítica contra Judá. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu mandarei fogo sobre suas cidades que consumirá sua fortaleza. Então, quer dizer, né?
fizeram um altar e falam de Deus, mas na verdade isso não vale nada, não estão adorando Deus coisa nenhuma, e portanto tudo isso vai desaparecer, diz, né? E claro, como depois caiu a Samaria e depois caiu também Judá, essa profecia foi resgatada, porque ó, não estava errado, o caminho que seguimos nos levou à destruição. Aí vem o capítulo 9 que fala sobre o exílio, que possivelmente é um acréscimo posterior, né? E no início do 9 até o 6, 9 e 7 diz: chegaram dias de castigo, chegaram dias de pagar as contas. Israel o saiba, o profeta é um tolo, o inspirado é um louco. Então, é isso que falam, né? Quando o Senhor falava assim, tu é um tolo, um louco, é tudo bobagem, não vai acontecer nada disso, não é verdade. O rei e a classe dominante estão muito preocupados com o povo, querem o bem do povo, né? Então, né? E aí o crime, né? Que vai falar, depois do capítulo dessa ruína do culto e da monarquia, vai ser então, tudo isso vai ser destruído, né? É, e depois, Efraim, no capítulo 10, versículo 11, Efraim é uma novilha adestrada que gosta de pisar o trigo no terreiro, mas eu passei a canga em seu belo pescoço. E atrelarei Efraim, e Judá lavrará, e Jacó gradeará a terra. Então, quer dizer, usa a questão do gado porque a classe dominante era que tinha mais gado, né? O gado era o símbolo de poder. Então diz, olha, você vai ser tratado que nem o gado de você. Você também vai ter uma canga no pescoço. Você vai ver o que ou explorar os outros porque vocês estão indo no mesmo caminho. Você vai sofrer no Egito o que o povo sofreu quando foi escravizado por causa do que vocês não praticaram a justiça. No capítulo 11, fala então assim, bom, por que estou falando isso? Que Deus é esse, né? Então diz assim, quando Israel era um menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho. Esse do Egito chamei meu filho, depois vai ser citado lá para Mateus, quando diz que Maria e José foram para o Egito e depois voltaram, né? Mas do Egito chamei meu filho, que assim, quando eram escravos eu os libertei, né? Eu sou o Deus libertador, para deixar claro que Deus é esse, né? Mas quando mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim, né? Sacrificavam o deus Baal e queimavam incenso aos ídolos. Então, quer dizer, eles, lembrando-se da época de Jezabel, né? Que tentaram acabar com o profetismo, né? Fizeram muitas coisas. Ou seja, mesmo eu lembrando, é sempre que essa classe dominante chega e tenta afastar o povo do caminho da justiça. Né? No capítulo 12 continua com a infidelidade de Israel, né? Vai falar de diversos exemplos de infidelidade, que gosta de extorquir, que gosta de roubar, que gosta de enganar, né? Porque é assim que funciona, né? É a exploração. No 13, a ingratidão de Efraim falava, 13:1. Quando Efraim falava, era o terror que se levantava em Israel, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. E ele agora continua pecando, fundem imagens para si, ídolos de prata, tudo isso obra de um artesão. Então, quer dizer, Baal é Deus patrão, né? Sempre lembrando da época de Jezabel, lá Elias, Eliseu, com Jezabel vamos entender de que Deus Baal se refere, tá? E por que ídolos de ouro e prata? Porque o símbolo do poder. O Deus do povo não precisa ser de ouro e de prata, né? Mas ouro e prata, ao mesmo tempo que representa a divindade, precisa o poder de quem a fabrica, né? Então, cuidado, né? Por isso a grande catedral cheia de ouro, não sei o quê, são para homenagear Deus? Que Deus? Tá? Ou para a classe que a mandou construir, que era dona desse ouro, que a construir em homenagem a si própria, não a Deus, né? Enfim, vamos pensar nisso aí, porque o profeta nos chamam a pensar nisso, vamos ver depois isso no Segundo Testamento, né? E no 14, a fala da Samaria, que então possivelmente é um acréscimo. Depois do 11, já vários acréscimos superiores, que fala que de fato se cumpriu aquilo que o profeta falava, né? Que então caiu a Samaria e todo o povo pagou, até as mulheres grávidas foram mortas, né? E depois no capítulo 14, a partir do 2, no final do livro, o retorno do exílio, outro acréscimo que é colocado como foi colocado em Amós, quando o povo foi exilado, o povo de Judá, e voltou. E disse, viu? O profeta falou que não tinha solução, mas teve perdão, teve a chance de voltar, de retornar. E teve a chance. O que aconteceu com essa chance? Isso vamos ver depois, porque haverá profetas que falem disso.
Então, na próxima conversa, vamos seguir falando agora sobre outra dupla. Miqueias, um camponês também, e Isaías também um sacerdote, né? Que vamos falar um pouco depois de Amós e Oséias. Então, Miqueias é a próxima conversa sobre a Bíblia. Espero vocês. Vida da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. O Criador é o caminho, a verdade, a fonte da vida. Seres humanos peregrinos da esperança, essa é a prova. Somos guardiões do planeta, viva a vida nova. Temos uma missão que devemos cumprir com dedicação. O Criador é o caminho, a verdade, a fonte da vida. Seres humanos peregrinos da esperança, essa é a prova. Somos guardiões do planeta, viva a vida nova. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia. Cuidar da casa comum e da democracia. Vida em primeiro lugar é lutar todo dia.